o passador. Obrigada. Baita responsabilidade, que eu estou aqui com essa plateia. Eu falei para a professora Sônia, plateia pesada, hein? Então, revendo colegas, professores desde a minha base, né, do ensino técnico de nutrição, tão gostoso. Encontrando as amigas, falando de climatério lá na hora do café, eu falei, não faça isso. Não vamos falar de climatério aqui nessa fase, um momento tão gostoso. E fiquei feliz também de assistir um pouquinho das aulas, falando um pouquinho em relação à saúde mental, né? E pude vivenciar, perdi a aula do professor Dan, do professor Marcos, mas já peguei aqui com algumas colegas. E realmente eu acho que eu estou bem certinha. A professora Elizabeth Torres falou lá, então eu segui. Eu tive um burnout, uma ansiedade, um transtorno de ansiedade, e eu segui firme e forte no resveratrol. E bem, o peixe também. Brincadeira à parte, né? Graças a Deus isso daí já passou também. Mas vamos lá, eu vou tentar falar um pouquinho. Declaração, não tenho conflito de interesses, já trabalhei na indústria, hoje eu estou finalizando o doutorado, estamos aí em vias em eminência. Então, isso daí deixa a gente um pouquinho empolgado, né, e agitado. Então, a minha capacidade mental está um pouco limitada. Se vocês sentirem uma dificuldade, depois a gente conversa no café. Não dá para entrar no detalhe aqui de toda a informação em relação aos HMOs. Então, são os oligosacarídeos do leite humano. É tema da minha pesquisa na Unifesp. E cada vez que a gente estuda, eu falo igual quando eu me interesso por vinho, né? Eu quero estudar vinho. Cada vez que eu estudo, eu percebo que eu não sei nada. Aí eu falo, meu Deus, tem que estudar mais. Então, é nessa linha que a gente segue com os oligosacarídeos do leite humano. Mas eu estou muito à disposição depois, a gente bate um papo, porque lá atrás a gente já chegou, falei, bom dia, Flávia, bom dia, Ana. Você tem 25 minutos, você consegue, né? Eu falei, consigo. Então, a gente vai falar aqui um pouquinho. Depois, se precisarem de dados, apresentação, a gente tem também. E... Peraí, será que foi rápido assim? Como que eu... Não. Como que volta esse? Você vê que beleza. A pessoa tem dificuldade de... Pulou um... Tá, vamos lá. Tá, eu coloquei na agenda. Se vira... Você vê que o climatério faz efeito mesmo. Se vira nos 25, né, que é os 25 minutinhos. Então, vamos lá falar um pouquinho, trazer o contexto. É muito mais complexo do que a gente imagina, porque tem uma influência aí materna, né, da composição desse oligosacarídeo. A gente não vai entrar nesse detalhe, porque a composição do tipo de oligosacarídeos presente no leite de cada mãe depende do fenótipo dessa mãe, e aí a gente entra numa complexidade. Mas... não sei se vocês acompanham o livro da doutora Virgínia, do doutor Joel Lamounier. A gente vai sair com a 3ª edição e lá tive a possibilidade de escrever um capítulo sobre HMOs. Então, é uma coisa interessante, a gente pode trabalhar e entender um pouquinho mais isso. E tem também um livrinho do Ilse aqui, muito legal, falando um pouquinho de HMO. E lá a gente consegue ter uma abertura. Tá? Inclusive ali fora, para quem não pegou. Tá? Então, vamos lá, falar rapidinho. Bom, quando a gente vai, não é uma revisão sistemática, nem uma mini. A gente só vai lá no PubMed e dá uma buscada lá, quando você começa a fazer as investigações e querer saber. E aí eu comecei a buscar lá microbiota intestinal. Nossa, é uma alucinação, né? Então, você vê lá, sem filtro, 69 mil, tal. Aí você vai afinando. Então, microbiota intestinal infantil, você vai afinando, já cai para 4 mil. E aí você vai HMO e microbiota infantil. Cai para 141 artigos. Aí você começa a perceber, no 141 você vai filtrando, você vai abrindo, aí vai lendo, vai buscando o que aquele autor referenciou, vai atrás do outro artigo, isso ganha uma capilaridade maior. Mas percebe-se que os oligosacarídeos eles eram estudados há muito tempo atrás. E isso, há 130 anos atrás, tinha muito aquela base da lactose. E a lactose foi evoluindo e eles foram abrindo, assim como a professora Rosana mencionou. Então, se falava muito de proteína, aí foi aminoácido, aí vai para peptídeo, dipeptídeo, tri, e aí vai até a gente chegar no detalhe do detalhe. Tá? Então, aqui é só um referencial para trazer para vocês. E o que aconteceu nesses últimos anos? Últimos anos bem recentes, eu estou falando de 5 anos. Um boom no tema de HMOs. Bom, componentes do leite materno, a gente sabe que isso é incomparável. A gente tem aqui uma base, né, dos tijolinhos e muitos componentes bioativos, a professora Elizabeth Torres falou, mas os meus componentes bioativos ficam bem focados nos pequenininhos. Então, a gente fala bastante aqui dos HMOs, dos probióticos, como os componentes bioativos, e tem os componentes nutritivos.
o HMO ele não é um componente nutritivo, ele tem uma função. Vocês vão perceber que a gente coloca lá, no final vou fazer umas mensagens, e a gente coloca ele como um componente realmente com funções muito positivas, mas ele não é absorvido e digerido pelo organismo, exceto 2%. Aqui embaixo tem todas as referências, depois posso compartilhar com vocês sem problema algum. Tudo open access. Então, eles são carboidratos encontrados no leite materno, fazem parte aí do grupo de macronutrientes. Ele é o terceiro componente soluto mais abundante no leite materno, então ele tem uma importância. Quando a gente conversa, as pessoas falam, mas as proteínas são o quarto componente. A gente tem aí o terceiro componente ainda na frente, que está no grupo dos oligosacarídeos. E aí a gente abre esse grupo dos HMOs, a gente encontra aí mais de 200 moléculas de HMO. Obviamente, as mais predominantes giram em torno de 15 a 20 moléculas. E dessas 15 a 20 moléculas representam cerca de 80% desse volume importante dos HMOs. Bom, se eu falar muito rápido, gente, vocês levantem a mão. Vou tentar ser dinâmica, assim como o leite materno. Ai, gente, estou muito cheia da piada hoje, eu não sei o que está acontecendo. Mas vamos lá. Os HMOs, então, a molécula de estudo especial, aqui eu tenho trabalhado bastante, está aqui, é a 2-FL. É a molécula mais abundante de todas, é a que mais tem sido estudada nesses últimos anos, tanto pela indústria como os pesquisadores, pela sua eficácia, por ter mais respaldo também científico. Então, começa a se ampliar a capilaridade de efeito dela, não somente na gut, né, não somente no intestino, mas em outros benefícios como cognitivos, enfim. A gente tem também aqui o LNT, e aí a gente segue, cuidado com as siglas, viu? LNFD, FD, FP, então vamos tomar cuidado. Mas as composições desses outros oligosacarídeos, eles são muito importantes também. Né? E aqui, em especial, a gente vai abordar um pouquinho 6-SL ou 3-SL, que são as moléculas que também têm um benefício, estão despontando como benefício em relação às questões cerebrais e neurocognitivas. Então, tá um emerging science, assim. Bom, aqui é a composição estrutural, só para grande entendimento. Todo mundo fala, então o HMO é um prebiótico? Não necessariamente. Ele tem ação prebiótica e algumas outras cositas mais. E ele não é igual ao GOS ou FOS, que é largamente consumido hoje. A gente é com V e tem também polidestrose, PDX. Ele tem sua composição diferente. Ele tem terminações que os diferenciam dos demais, que são essas terminações aqui. Tá? Então, a gente tem aqui o ácido ciálico, todos de cadeia cializadas, eles têm aqui esse símbolozinho. Isso é usado mesmo na literatura. Tá? Então, foi utilizado para essa composição estrutural, né, e molecular. A glicose, a gente vê aqui a galactose, a N-acetilglicosamina, a fucose e o ácido ciálico. Então, esses três que são os mais importantes, que eles vão classificar em 3 grandes grupos. Né, esse grupo das 200 moléculas, elas vão se encontrar, elas vão se encaixar em um desses 3 grandes grupos. Então, a gente vê que o GOS e o FOS não possuem em suas terminações ou em sua estrutura molecular esses componentes. Muito bem, esses três grandes grupos, os neutros de cadeia básica, os fucosilados, os cializados, e a gente tem aqui um dos exemplos, mas a gente tem referências e literaturas bem interessantes que podem trazer para vocês quais estão em cada um. E a gente vê o total que representa isso. Então, os cializados, por exemplo, 13%. Os fucosilados, que é onde a gente tem aqui o 2-FL, 42%. E os neutros de cadeia básica, que, por exemplo, o LNNT ou o LNT, também está aqui nesse grupo. Bom, eu trouxe a concentração dos HMOs partindo da amamentação. E isso é muito importante. Então, o colostro ele tem altas concentrações do HMO. No leite maduro, ele tem ainda alta concentração, mas ele vem reduzindo e, ao longo do tempo, se reduz. Então, é importante estudar isso no adulto? Pergunta de 1 milhão. Realmente, a ciência tem mostrado alguns benefícios aí no futuro para adulto, mas ainda está muito incipiente. Né? Então, tem muitos dados interessantes, eu vou falar até no final, e que podem corroborar sobre isso. Em relação aqui, esse artigo ele é um pouco mais novo, então ele traz aqui detalhe por detalhe dos 15 principais HMOs, moléculas de HMOs, e como elas se performam durante o tempo. Algumas, por exemplo, vocês vão perceber que aumentam durante o tempo.
Engraçado, a 2-FL, que é a mais importante, ela tem reduzido, mas a gente percebe aqui alguma outra molécula, a LNDFL, ela aumenta em algumas situações. Então, é muito interessante. Por isso, a gente fala desse dinamismo do HMO e do leite materno. Obviamente, preconizado a amamentação, né? Vocês vão entender, no final, eu mostro uma foto bem bonita de um exemplo que eu tive de um estudo longitudinal, comigo mesmo, e aí a gente acompanhou com o meu filho. Então, ele mamou por 1 ano e 6 meses, fui privilegiada, não é todo mundo que consegue, a gente estava conversando sobre isso também, e a gente consegue acompanhar, obviamente, os benefícios, só que cada mãe vai ter a sua composição, assim como de leite, a sua composição do pool de oligosacarídeos. Metabolismo. Então, como eu disse para vocês, em relação a ele, um componente bioativo, então eles não são digeridos pelo lactente, ele passa pelo estômago, resiste toda a acidez do pH estomacal, ele resiste à enzima digestiva no intestino, mas guarda aí 1 a 2% é absorvido. Você fazendo uma soma, dá uns 70 miligramas dia, que é altamente importante, é uma quantidade que parece pouca, mas ela é bem significativa, faz um benefício danado, e ela sai ali pelo cólon, e alguns são eliminados, a maioria é eliminado de forma intacta. Então, ele entra lá, faz o seu benefício, faz o seu papel e sai. Bom, aqui também alguns efeitos, eu gosto muito desses... Agora os artigos estão trazendo até os gráficos, né? Já logo no abstract, a gente já fica animado só de ler o abstract, aí você fica interessado. Eu acho que isso é uma estratégia para a gente ler o artigo como um todo. E aqui tem uma figura que eu acho que é bem bacana para a gente falar aqui, não dá para entrar nos detalhes dos artigos para a gente analisar, mas a gente pode discutir um pouco sobre isso e a gente vê que assim, o HMO tem um benefício muito ampliado. Não só na gut, né? A gente vai perceber isso, o efeito na mucosa, na questão mais luminal, função da microbiota, proteção contra infecção, as barreiras da mucosa, né? Então a gente vê aí, e obviamente esse efeito mais sistêmico. E essa ciência aí em constante evolução mostra aí, apontando em relação à alergia, à função cerebral e à saúde metabólica como um todo. Tá? Então aqui a gente mostra só um efeito, né? A produção dos metabólitos. Eu entro um pouquinho no detalhe com vocês aqui, em 4 etapas. Tá? Então, a primeira atividade que ele tem é antimicrobiana e antiviral. Então, alguns estudos mostram até conexão com HIV, né? Então, efeito protetivo, mas também a gente tem que ter muita parcimônia quando a gente vai falar, olha, protege. Não, não é assim. Né? Tem benefícios comprovados porque ele se associa aí à atividade antimicrobiana e antiviral. Também tem o efeito pré-biótico seletivo. Então, diferentemente, por exemplo, do GOS e do FOS, o HMO ele prevalece estimulando o efeito bifidogênico, muito mais, e ele bloqueia as patogênicas. Já os pré-bióticos convencionais, eles estimulam toda a microbiota, seja ela patogênica ou não. E ele já é mais inteligente, o HMO é um pouquinho mais evoluído nesse sentido. A gente tem a maturação da barreira da mucosa, então a produção dos metabólitos, que são os ácidos graxos de cadeia curta, que a gente sabe que aumenta a acidez no ambiente, favorece esse ambiente mais maduro, do ponto de vista intestinal. A modulação de reconhecimento de patógenos, então ele consegue realmente identificar o patógeno e bloquear a entrada desse patógeno, assim como essas funções da imunidade. A gente já sabe que eles têm apoio no sistema de imunidade, especialmente nas células T helper também. Então, eles se associam e dão aquele suporte para que o efeito seja potencializado. Bom, aqui é um resumão bem clássico. Tem um artigo muito bom sobre isso. Se vocês me perguntarem, Tamara, me seleciona 3 artigos. Eu dou 3 artigos para vocês lerem sobre o tema, que vai dar um compilado geral. Tá? Um é um básico, que é do Lars Bode, de 2012, e o outro é um super novo agora, que foi uma revisão bem interessante do grupo do professor Van den Plas e um grupo da Turquia, que eles falam bastante sobre isso. Então, se você ler pelo menos esses 2, você já vai ter uma noção. E aí, se interessar mais, a gente vai entrando em cada uma dessas etapas. Essa aqui também é uma figurinha que eu gosto bastante, porque aqui eu só estou falando de benefícios muito mais focados na microbiota intestinal, que é bem a minha área de investigação. A gente fez sequenciamento de fezes de bebê alimentados com leite materno, com fórmula infantil com pré-bióticos e com fórmula infantil com HMOs. Então, a gente percebeu aí uma diferença e um impacto. Né? O leite materno, obviamente, não é o grupo de investigação, mas ele é o grupo de referência. E aí a gente começa a perceber que o impacto na microbiota intestinal
não é somente da alimentação do bebê, vem muito antes na alimentação da mãe. E a gente também tem que ter parcimônia para identificar que se essa microbiota do bebê já é impactada intraútero. Então, tem muita controvérsia ainda. Alguns autores já indicam que existe um impacto na microbiota intestinal do bebê já intraútero e outros ainda têm essa divergência na literatura. Mas a gente tem aí algumas opções de estudo, a gente olha a revista, vê a metodologia e tenta tirar uma ideia, uma conclusão um pouco mais efetiva em relação com o que a gente lê. E aqui é um resumo desse último artigo que eu falei para vocês, da equipe lá de 2023, tá? Ele é bem recente, aqui da equipe do professor Vanden Plase, que estudam bastante na área de pediatria, e o pessoal da Turquia. Eles mostram aqui todo o sistema. E aí, obviamente, como a gente sabe, o efeito do eixo cérebro-intestino faz esse efeito aqui também, né? Então, afeta essas questões cerebrais e de desenvolvimentos cognitivos. Aí eu entro para vocês aqui e tento ser objetiva, que o crescimento da massa cerebral ele acontece realmente nessa fase. Não tem o que fazer. Até 90% acontece aí. Eu brinco tanto, porque eu falo que a escola do meu filho, eles fazem um uniforme com a gola tão pequena. Eu falei, gente, vocês têm que entender que nesse momento que a cabeça está crescendo, eu tenho que esgarçar um menino, né? Então, é muito interessante. Aí meu marido falou, nossa, que interessante. Porque às vezes eu mostro para o meu marido que não se interessa muito, né? Não é da área. Falou, olha a aula que eu vou falar amanhã. Aí ele parou aqui, ele falou, nossa. Eu falei, pois é, a massa. Porém, tem um ponto bem importante. Não é só a massa que é importante. O que é importante são as funções cerebrais. Não adianta ter massa sem função, sem conexão. Então, a gente também percebe que nessa fase, que se falou muito dos primeiros 1000 dias, e hoje a gente estende essa jornada, que não é só nos primeiros 1000 dias, que os 1000 dias era do nascimento até os 2 anos de vida, a gente estende e amplia essa janela. Então, a janela de oportunidade ela é ampliada. Então, ela vem desde o período de pré-concepção, uns 3 meses antes lá, até os 5 anos de idade. Então, a gente faz a conta por cima, isso daí dá em torno de 2.200 dias. Esse impacto é massivo em tudo que você faz. Não só alimenta a criança, mas em tudo que você muda de comportamento. Muito bem. E aí os efeitos no cérebro são estudos muito recentes. Então, eu também fiz uma pesquisa ali anterior. Deixa eu ver só porque... Acho que eu coloquei depois, está certo. Eu fiz uma pesquisa também, quando a gente vai fazer aquela brincadeira do PubMed e jogar lá as informações, e não encontra-se muita informação. Ou quando vem o filtro, como era menos, eu entrei lá para ver se tinha algum benefício. Bom, a gente vê aqui os efeitos no cérebro, como eu disse para vocês, os cializados, né, o grupo dos cializados, a gente tem aí o protagonismo do 3SL e 6SL. E o que eu resumi aqui para vocês desses artigos, que é importante? Ele está especialmente na forma de oligosacarídeos cializados, são considerados componentes bioativos ligados ao cérebro infantil e desenvolvimento cognitivo. Esse é o resumo desse grupo. E melhora, o que os resultados mostraram, melhora na aprendizagem e memória, além de desempenhar um papel importante naquele eixo cérebro-intestino. Muito bem. A 2FL também, por ser a mais abundante, ela acaba tendo também mais amplitude de conhecimento. Então, não sei se necessariamente ela tem esse efeito tanto porque ela é mais estudada ou se realmente ela tem o benefício. De qualquer forma, a gente encontrou o benefício aqui. Então, aqui são os estudos também super recentes. Esse grupo é um grupo da Espanha. É um grupo que tem estudado, então você percebe que é o mesmo grupo, né, que está aqui estudando, e eles evoluíram de 16 para 21. Então, aqui eles mostraram um estudo com lactentes de 1 mês, tiveram melhora no desenvolvimento cognitivo aos 24 meses, então entra naquela janelinha dos 1000 dias, né, e as habilidades motoras. E uma concentração de HMO fucosilados, que é o grupo do 2FL, associado ao melhor desenvolvimento linguístico entre as idades de 12 a 18 meses. Certeza que meu filho é bem melhor do que eu fui um dia. Então, com certeza, eu acho que o HMO fez efeito aqui. Interfere nos processos cognitivos, incluindo maior capacidade cognitiva, aprendizagem e memória. Muito bem. E indo para a finalização, o que eu queria trazer para vocês é isso. Eu fiz a mesma brincadeira do PubMed, que, na verdade, não é brincadeira, e agora, lá na faculdade, tem um negócio desses consensos de inteligência artificial. Não sei se vocês já viram, o consenso Zap. Ele está numa fase beta, mas é interessantíssimo. Você coloca lá em segundos. Eu não sei se é bom ou ruim, porque a hora que ele baixa o tanto de artigos, você fala, por que eu perguntei para esse aplicativo de inteligência artificial? Até mandei para o meu professor. Ele, então me ajuda aí, eu vou dar uma aula. Eu falei, também por que eu mandei para o professor? Porque aí ele pede a aula dele que não tem a ver com a minha área. Mas foi muito interessante, porque desses artigos que apareceram, na verdade apareceram 11, eu coloquei os 9.
eu acabei selecionando um pouquinho aqui. Muito ainda, como a professora Rosana disse, em estudos pré-clínicos. Então, são testados com animais, porque realmente, imagina para fazer um estudo infantil, né, com crianças. O cuidado ainda é muito maior. Estudo com prematuro, porque a gente tem associado benefícios doses HMOs com NEC, com a enterocolite necrotizante. Então, tem que tomar muito cuidado. Mas os estudos estão aí e eles são muito interessantes e importantes. Esse artigo é bem bacana, viu? Esse artigo que eu falei para vocês que vale a pena a leitura. E, enfim, são questões bem interessantes que a gente consegue investigar um pouco mais. Então, é uma ciência que está em eminência. Eu brinco aqui, eu achei essa imagem, eu adorei, porque ela tinha aqui as vitaminas e minerais, eu adicionei as moléculazinhas aqui de HMO, e é um solo fértil, para pesquisa, para benefício, para tudo. Então, a gente percebe um solo fértil para estudos em relação à prematuridade, em relação ao desenvolvimento neurocognitivo, ainda tem muita coisa, as alergias alimentares, e a 2FL tem tido um impacto muito positivo na microbiota de adulto. Mas você fala, mas não é bom no bebê? Mas se é bom para o bebê, com certeza é bom para todo mundo, né? Então, a imunidade, a atividade física. Então, tem estudos que estão saindo aí para melhora até de performance de atletas que utilizam a molécula 2FL. Bom, mensagem final só para a gente guardar, manter em mente, vamos lá. É um composto bioativo, terceiro componente do leite materno e soluto, né? E tem mais de 200 moléculas diferentes. 80% da fração de HMO é composta por 15 a 20 HMOs. São classificados por 3 grupos, neutros, fucosilados e alisados. Possuem uma estrutura e um mecanismo de ação diferente dos prebióticos, como GOS, FOS ou PDX, que são a polidestrose. Não são digeridos pelo organismo, então aquele 1, 2% que passa de forma intacta, que tem um efeito sistêmico, ele é muito beneficiado em relação a isso, é excretado na urina e passa de forma intacta pelo cólon. Vamos lá. E, para finalizar, promovem predominância de uma microbiota intestinal rica em bactérias benéficas, especialmente bifidobactéria, né? Então, a gente tem comprovado isso no laboratório. Apoiam a produção dos ácidos graxos de cadeia curta, inclusive o GOS, o FOS, os prebióticos, os probióticos também têm essa importante característica, aumentando a acidez, melhora a barreira intestinal, serve como receptores chamariz para micro-organismos indesejáveis, que eu falei para vocês, lembra aquele efeito antimicrobiano e antiadesivo, suporte à resposta imunológica e possui um potencial para influenciar o desenvolvimento no cérebro e funções cognitivas. E aí eu adoro isso daqui, porque a gente fala, bom, né, sempre se gera aquela dúvida, sempre final de artigo é aquela coisa, novos estudos são necessários, então a gente não vai perder isso. E eu gosto muito de uma série, e eu peguei isso numa série, tá? Eu gosto muito daquela série The Big Bang Theory, e eu amo Sheldon de paixão, e eu adoro porque eles falam muito do Richard Feynman, e eu fui atrás, e um dia ele falou, e eu vi mesmo, religião é a cultura da fé, ciência é a cultura da dúvida. Então, que sempre a gente tenha dúvida, porque sempre pergunta, a gente corre atrás de resposta e a gente vai. E aí, trazendo meu estudo longitudinal para vocês, esse é o Theo. Então, ele mamando aqui em 2017, depois ele já está em 2018, um galã, e agora em 23 eu sou literalmente apaixonada por ele. Bom, meu e-mail está aqui, a gente tem sempre contato nas mídias sociais, no LinkedIn, enfim, eu estou à disposição, a gente pode falar sobre esse tema que é realmente apaixonante. Muito obrigada.